capítulo 1. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe, ou seu tio. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe deu a bênção de Abraão, a você, a sua descendência, para que você possua terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó e que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Observe que Esaú, como uma espécie de vingança, decide contrariar o seu pai, casando com uma cananita. Versículo de número 10. Jacó partiu de Berseba, onde ele estava. Berseba, onde é Berseba? Sul de Judá, sul de Israel, a parte sul. E seguiu para Arã. Arã é o local. Padã significa Campinas. Padã Arã, Campinas de Arã. Então, isso fica mais ao norte, perto da Síria. É distante. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma pedra do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, agora deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E o lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus,
E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos fazer uma oração, mais uma oração. Senhor Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Só a leitura da tua palavra é de fato edificante. Já somos, ó Deus, alimentados por ela. Mas pedimos que em breves momentos o Senhor nos ajude a extrair alguma coisa muito mais prática para a nossa vida diária. Eu oro pedindo que o teu Espírito nos revele a tua palavra e em 30 minutos, se for assim do teu agrado, nós possamos transmitir um recado para a tua igreja. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Diga amém. Meus irmãos, eu tenho 62 anos. Eu me converti com 19 anos. Eu tinha 19 anos de idade quando entreguei minha vida a Jesus. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Isso foi em abril de 1980. Eu era um jovem, como todos os jovens, cheio de sonhos, desejos, começando a vida. Mas eu precisava ser ensinado, instruído. Eu precisava, e continuo precisando, ser orientado pelo Senhor. E sabe o que Deus falou ao meu coração? Que nós precisamos ser sinceros com Ele. Deus se agrada da sinceridade. Não tem como nós sermos hipócritas para Deus, porque a palavra hipócrita significa uma pessoa de cara encerada, uma pessoa falsa. Não dá para ser falso com Deus. E Deus se agrada da sinceridade. Isso está na oração de Davi, quando recebeu aquela grande oferta para a construção do templo. Me parece que é 1 Crônicas 29. Da sinceridade te agradas. Eu me converti com 19 anos. Naquela época, meus irmãos, estava passando uma fase muito crítica financeiramente falando, o Brasil. E eu estava também numa situação financeira ruim. Eu me converti e ali permaneci na igreja. Depois, em julho, fui batizado. E no final do ano, mais ou menos, de 1980, eu conheci a Ângela. E nós começamos o namoro e noivado e casamos. Mas eu estava numa situação difícil, porque estava desempregado. Mas isso não impedia a gente de casar. Então a igreja ajudou a gente em tudo. A igreja ajudou em tudo. A festa foi bem simples, mas tudo, a minha sogra, que está hoje com Jesus, fez um bolo enorme. E a igreja fez lá os salgados, tudo, porque a gente não tinha condição. Condição humilde. A igreja é uma família, é uma grande família. E sabe, meus irmãos, comecei a vida de casado e ainda estava desempregado. Então, um pastor falou algo para mim. Ele disse assim: irmão Walter, a sua situação financeira está ruim porque você não é dizimista, porque você está desobedecendo a Deus no dízimo. Aí eu disse para ele: o que é dízimo? Se dízimo é 10% de tudo que você ganha, você deve entregar na igreja, na casa do tesouro. Mas ele não mostrou o texto bíblico, não explicou nada para mim. Ele só disse isso. Senhora, a sua situação financeira não está boa porque você está sendo infiel a Deus na devolução dos seus dízimos. Eu nem sabia que era dízimo. Porque naquele tempo a igreja tinha aqueles cultos avivados, aqueles cultos pentecostais, mas o ensinamento era fraco. Aí eu ouvi aquela palavra daquele pastor que não mostrou o texto bíblico, que não explicou detalhadamente, só disse isso. E essa palavra desceu para o meu coração e eu fiz uma oração para Deus. Na minha simplicidade, eu disse: Senhor, já faz um ano que eu sou crente. Eu não consigo a minha vida financeira, eu estou desempregado. Ô Senhor, me dá uma chance, me dá uma oportunidade,
prepara um emprego para mim. Eu preciso trabalhar e sustentar a minha esposa, mas não sei o que fazer. Me dá uma oportunidade. E se o Senhor me der uma oportunidade, eu serei dizimista por toda a vida. Eu serei um dizimista, Senhor, da tua obra. Porque eu não sabia disso. Por isso que a Bíblia fala para nós termos a mente renovada. Mas eu fiz essa oração simples. E menos de um mês, eu estava saindo do escritório de um engenheiro e sendo contratado para ser, porque eu fiz o curso, eu fiz o Senai durante 2 anos. O Senai, naquele tempo, os jovens, tudo queria fazer o Senai. 2 anos, estudava de manhã e de tarde. Era fichado. Lá no caso era pela CESP, né? E eu fiz o curso e saí formado para ser torneiro mecânico, ajustador mecânico, desenhista mecânico. Naquele tempo era isso. E aí, meus irmãos, eu saí da sala do engenheiro sendo contratado para ser um desenhista e com um salário 3 vezes maior do que eu estava ganhando antes. E aí eu saí da sala do engenheiro, um mês ou mais ou menos depois da oração. E aí eu chorei e falei: Senhor, muito obrigado por confiar em mim, por me dar uma oportunidade que o Senhor sabe que eu vou honrar. E aí comecei, a setembro de 1981, foi o meu primeiro dízimo. Eu já sou crente há 43 anos e sou dizimista há 42. Mas depois disso, eu comecei a estudar o assunto. Comecei a estudar. Em 1989, eu fui ordenado pastor, com 28 anos. E eu passei a dirigir uma igreja. Aí eu senti, meus irmãos, a necessidade de estudar o assunto. E esse livro foi o primeiro que eu fiz. Depois eu fiz um outro, chamado A Teologia Bíblica das Finanças. E aí comecei a ensinar a igreja. Eu estudava e ensinava a igreja. Eu estudava e ensinava a igreja. Então, eu estou contando o meu testemunho para vocês, porque eu não sabia que alguém, muito antes de mim, tinha feito um voto como eu fiz. Eu não sabia disso. Meus irmãos, eu era novo convertido. Eu não sabia nem procurar os versículos da Bíblia. Eu ia no índice para achar o texto. Quando eu achava, já estava outros textos, então eu estava perdido. Quando eu fiz essa oração, eu não conhecia nada, quase nada da Bíblia. Mas eu fiz essa oração orientada pelo Espírito Santo. Só depois, muito tempo depois, foi que eu descobri que alguém tinha feito um voto como esse. E eu fiquei maravilhado. E aí, a conclusão que eu tenho é que qualquer pessoa que quer ter a sua vida financeira resolvida, só precisa ser sincero consigo mesmo e com Deus. Porque nós não somos donos de coisa alguma. Nós somos todos mordomos. Porque a palavra mordomo significa administrador de bens alheios. Tudo que nós temos é dele. Tudo é dele. A sua vida é dele. Ele deu a sua vida para você viver para ele. Todos os recursos, toda a estrutura que ele permitiu ser criada para você viver, a sua casa, o seu automóvel, o seu emprego, a sua formação, tudo isso foi para que você tivesse uma estrutura, uma forma de se manter nesse mundo. Mas você não existe por causa disso. Você existe por causa dele. Ele é a razão da sua existência. É o motivo da sua existência. Ele é o maior tesouro que a gente tem. Ele é o maior tesouro. Meus amados, então, eu quero ministrar essa palavra para vocês, começando pelo meu testemunho. Então, eu sou um dizimista por convicção, porque eu fiz um acordo, um pacto, um voto com Deus, porque eu estava num desespero, eu precisava de socorro.
E foi imediato. Porque Deus não está preso a nenhum problema financeiro do mundo, nenhum tipo de política econômica, isso não existe para Deus. Ele tira o povo de Israel e conduz eles pelo deserto. Deserto não tem nada. Mas Deus não depende de nada disso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, o nosso negócio é com Ele. A gente respeita as leis. A gente obedece, faz o que tem que fazer, cumpre a cartilha. Mas o nosso negócio é com Ele. Sempre. Então, eu começo essa palavra, e o título da palavra de hoje é Um voto que mudou uma vida. Um voto que mudou uma vida. Você sabe a história, você conhece a história. Jacó era diferente de Esaú. Abraão é o patriarca. Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus e conduz ele para Canaã. Ur fica 2.000 quilômetros distante. Ele vai para lá, não vou entrar no mérito disso daí, é uma história muito bonita também. Lá ele casa, ele já vai com a sua esposa, né? Sara. E Sara era estéril. Deus realiza um grande milagre. Porque Abraão se torna pai com 100 anos e Sara com 90 anos. Um grande milagre. E aí nasce uma criança, Isaac. Isaac também casa com uma mulher estéril e fica 20 anos orando por ela. Daí nasce 2 filhos, Jacó e Esaú e Jacó. Meus irmãos, esses meninos crescem disputando o tempo todo. E aí acontece uma situação que você sabe, Jacó engana o pai dele, que já estava velho e cego, e Jacó engana com a ajuda da mãe. E aí Isaac abençoa a Jacó no lugar de Esaú. Porque ele tinha que abençoar Esaú, que era o mais velho. Só que o mais velho desprezava as coisas de Deus. Desprezava. E Jacó era diferente. E o resultado foi que ele abençoa a Jacó. Só que o irmão fica com ciúmes. Só que o irmão diz assim: quando o meu pai Isaac morrer, Jacó, você já era. Eu te mato. Então Jacó não era de briga. Esaú era mais forte. Jacó não tinha chance fisicamente. Então Jacó decide fugir. Por orientação da sua mãe. E tudo isso era um plano de Deus. Olha que interessante. Então, agora é a fuga de Jacó. Jacó foge para Padã Arã. Uns 500, talvez um pouco mais de quilômetros. Ele vai embora. Mas na sua fuga, talvez na primeira noite, muito cansado, Jacó se deita, e ali no lugar onde ele conseguiu, e dorme. E ali ele tem um sonho. Essa é uma forma que Deus usa para falar conosco também. E Jacó então tem um sonho revelador. Começa um novo ciclo na vida dele. E ali Deus se manifesta. Agora, o que me chama a atenção é o fato de Deus criar uma circunstância para levar Jacó a tomar um posicionamento. Então, isso ocorreu comigo. Uma situação de desemprego crônico. E aí, isso fez eu me quebrantar e tomar uma posição diante de Deus. Então, meus irmãos, o voto é uma posição radical, é uma promessa, é um pacto que você faz com Deus. E Deus é a favor disso quando isso é feito com responsabilidade, com consciência. Então, Deus se revela a Jacó, Jacó fica impactado e aí faz um voto para Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E o voto tem a parte de Jacó e tem a parte de Deus. Jacó fica impactado com aquele sonho e decide se posicionar diante de Deus. E por causa disso, ele se torna o segundo dizimista bíblico.
O primeiro foi o seu avô, porque o primeiro dizimista bíblico foi Abraão. Abraão, Gênesis 14, versículo 20, dá o seu dízimo para Melquisedeque, que é uma figura para Jesus. Talvez até seja uma cristofania, não sei. Mas a verdade é que Melquisedeque tinha um sacerdócio diferente de Arão. E a Bíblia diz que Abraão dá a ele o dízimo de tudo que ele tinha conquistado. Se torna o primeiro dizimista. O que quer dizer isso? Quer dizer muita coisa. E uma delas é que o dízimo não está atrelado à lei. O dízimo não veio na lei, porque a lei veio depois, através de Moisés. Abraão é antes da lei. Na verdade, o dízimo aparece de forma implícita lá no jardim do Éden. Quando Deus disse para Adão, ele diz assim, todas essas árvores frutíferas, o fruto você pode desfrutar. Essa aqui é minha. É como se ele falasse, uma parte do que eu dou a vocês é meu. Então, nós observamos o dízimo de forma implícita, não de forma clara. É como se Deus falasse, gente, entenda uma coisa, de tudo que eu dou para vocês, uma parte é meu. Vocês precisam reconhecer. E aí a Bíblia diz que Adão não reconhece, você conhece toda a história depois de tudo isso. Então, eu quero junto com vocês, agora, se você puder manter a Bíblia aberta, no capítulo 28 de Gênesis, no versículo de número 18 em diante, diz assim, na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usada como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo derramou azeite. E o lugar, cidade em que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo, então, a partir desse momento, nós vamos pensar aqui. Jacó estava impactado com a presença de Deus, e ele, então, decide se posicionar. É isso aí que eu quero enfatizar para você. Você que deseja ter uma estabilidade, porque Deus não tem, com Deus não tem esse negócio de altos e baixos, não tem isso não. A estabilidade depende da sua obediência, da sua prudência. Porque Deus quer que você seja sábio. Então, Deus quer que você tenha estabilidade. Então, vamos lá. O versículo de número 20 diz, e fez Jacó também um voto. Antes de nós estudarmos o voto, eu quero refletir em cima do resultado do voto. Porque Jacó faz um voto a Deus, que tem uma parte que é de Deus e tem uma parte que é dele, de Jacó. Quando Jacó teve esse encontro com Deus naquele lugar, até a volta dele, quando ele, lá em Peniel, tem aquele encontro com Deus, que você conhece a história, sabe quantos anos passaram? 20 anos. Desse sonho até o retorno, quando ele volta com suas esposas e com todos os seus filhos, com todo o seu rebanho. Veja, Jacó sai da terra dele, da casa do pai dele, com a mão adiante e a outra atrás, na maior pindaíba. E quando ele volta com as suas esposas, um monte de filhos maravilhosos, um rebanho que não tinha como contar. 20 anos se passaram. Então, o voto que Jacó fez, o posicionamento que ele fez, permitiu que ele conseguisse um bom casamento com duas princesas, né? Lia e Raquel. Ele se casa com Lia e Raquel. E as servas de Lia e as servas de Raquel também participam, que eram servas. Essa era a cultura. Casa com Lia porque era a mais velha. E depois com Raquel, ele pagou por elas, né? Trabalhou 7 anos por uma e mais 7 anos pela outra. Mas isso aí era o tempo que Deus estava usando para curar Jacó. Deus precisava curar ele. E às vezes precisa disso, irmãos.
Por que minha filha conheceu o Marcos? Por que minha filha é lá de São Paulo e veio parar aqui? Porque Deus precisava fazer isso. Você não sabe, nem eu. Vai sair da tua parentela, vai sair das asas do teu pai e da tua mãe, e eu vou levar você lá. E ela veio, se casou com o Marcos, e aqui Deus tratou e continua tratando. Amém? O mais velho, Deus levou lá para o Canadá. Todos eles foram criados no Evangelho, todos foram educados no Evangelho, com muito amor, com muito cuidado. Mas precisou Deus levar o outro lá para o Canadá. E ele foi para lá. E lá é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. Porque Deus precisava pegar ele. Amém ou não amém? Precisava criar uma circunstância para pegar ele. Você é meu. E ninguém tasca. Mas às vezes a pessoa quer dar uma fugida. E Deus diz, não, vai não. Aí tem essa visão da escada. Jacó, você pertence a Deus. Nós somos de Deus. Mas às vezes Deus cria uma situação para estabelecer uma mudança. Um posicionamento. Porque Deus quer que você seja feliz, sabe? Ele quer. Ele já investiu tudo o que é possível para isso. O ápice disso foi enviar o seu filho Jesus. Porque a felicidade é comunhão com Deus, é a vida com Deus, isso é a felicidade. É você ser dirigido por Ele, orientado por Ele o tempo todo. Então, eu consegui anotar 4 coisas. Primeiro, por causa desse posicionamento, desse voto, ele casa com Lia e Raquel. E tem aqueles filhos, 12 filhos. Segundo, a prosperidade de Labão por causa de Jacó. A bênção de Deus estava sobre Jacó. E por causa dele, o seu tio prosperou. Olha só, quem está junto de pessoas abençoadas também é abençoado. Terceiro, seu enriquecimento. Se você ler no capítulo 30 de Gênesis, versículo 30 e 43, o texto diz que Jacó ficou riquíssimo. Observe que o homem saiu com a mão adiante e a outra atrás. E ele volta agora, 20 anos depois. Isso tudo ocorreu por causa do posicionamento, por causa da sinceridade dele diante de Deus. Porque tudo está na palma das mãos de Deus. Tudo é dele. É ele que faz a distribuição de tudo isso, usando critérios que ele mesmo estabeleceu. Só precisamos ser sinceros com ele. Quarto, a mudança do nome dele de Jacó para Israel. Essa é a maior de todas. Olha, você foi Jacó até agora. A bênção final para completar é que agora você não vai mais se chamar Jacó. Vai ser Israel. Então, essa era uma mudança interior, uma mudança profunda dentro dele. Sabe por quê? Porque ele se posicionou diante de Deus. Então, quero pensar com vocês agora em cima dos detalhes do voto de Jacó. Vamos ver, está com a Bíblia aberta? O versículo de número 20 diz assim: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, olha o que ele está pedindo para Deus. Ele quer comer, quer pão, quer alimento, quer roupa, coisas básicas, mas ele está falando, olha o que ele está pedindo. Verso 21, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Essa é a parte que ele pede para Deus. Agora, a parte que ele vai fazer para Deus. Ele diz assim: então o Senhor será o meu Deus. Primeira coisa. Segundo, a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus. Terceiro, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Então vamos ver a primeira parte, a parte que ele a parte de Deus para Jacó. Jacó está fugindo, está sozinho, não tem quase nada. Então ele diz assim: se o Senhor me der segurança,
Ele queria segurança, porque aquele lugar era um corredor de negociantes. Os ismaelitas, eles faziam um comércio vindo da Síria até o Egito. Ali era um corredor, chamada estrada principal, ou estrada dos filisteus. Então, ele está seguindo a mesma estrada, e era uma estrada perigosa. Então, ele percebe o perigo, e ele diz assim: eu estou fazendo esta viagem, e estou com medo, mas se o Senhor me der segurança, de tal maneira que eu chegue em paz, lá onde ao meu destino. Ele pede para Deus segurança. Segundo, ele pede para Deus garantia de suprimentos. Ele pede o pão de cada dia, o alimento. Terceiro, ele pede vestimentas. Vestimentas, Senhor, eu preciso me aquecer, eu preciso de vestimentas, coisas básicas. E a quarta, ele diz: eu peço paz no retorno para casa, porque ele sabe que o irmão dele está respirando vingança, ele sabe que está fugindo do seu irmão, sabe que se ele voltar, o irmão pode matá-lo. Ele diz: Senhor, eu peço que o Senhor me conceda, de alguma forma, a bênção de reconciliar com meu irmão. Essa é a quarta bênção, paz no retorno para casa, porque ele sabia que haveria um confronto entre ele e o seu irmão. Ele tinha medo, ele pede paz. 4 coisas que ele pede para Deus. Então agora vem a parte de Jacó. Ele está fazendo um voto, está se colocando diante de Deus. Ele diz assim: o Senhor será o meu Deus. Agora isso aqui é uma coisa muito triste, porque Deus ainda não era o Deus dele. Era só o Deus de Abraão, era só o Deus de Isaac, o seu pai e o seu avô, mas ainda não era o seu Deus. Então, se Deus ainda não está governando a sua vida, dificilmente você vai conseguir se posicionar, vai conseguir obedecê-lo. Então, Jacó reconhece: o Senhor ainda não é o Senhor da minha vida, mas se o Senhor me conceder tudo isso, daqui para frente não tem outro Deus em parte alguma no mundo a não ser o Senhor. O Senhor também será o meu Deus. E isso aí me chamou a atenção. Deus ainda não era o Deus de Jacó, não era o Senhor, não mandava nele. Eu ouvi uma pregação muito boa da missionária Edmeia Williams, falando sobre domínio próprio. E ela fala lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Lá está o fruto do Espírito, e o último fruto é o domínio próprio. E ela diz assim: sabe qual que é o segredo do domínio próprio? É o senhorio de Jesus. É quando ele manda na sua vida. Porque ele ensina a gente a orar: venha o teu reino, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Percebe? O que é o reino? É o governo. É quando Deus governa a sua vida, quando Ele dirige a sua vida. E quando dirige a sua vida, inclui as finanças, inclui as emoções, inclui as decisões, inclui tudo. Venha o teu reino, dirija a minha vida daqui para frente. As decisões que eu tenho que tomar, toma frente, dirija a minha vida. Então, Jacó diz assim: de hoje em diante, o Senhor será o meu Deus, vai ser o Senhor da minha vida. Lembra que Jesus diz: vocês não podem ficar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que vai comer, nem pelo que vai vestir. Lá em Mateus capítulo 6, ele estava confrontando os discípulos que estavam com a mesma preocupação. Ele disse: isso aí são os pagãos que ficam preocupados com isso, são as pessoas que não têm Deus. Mas vocês devem, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, o seu direito. O dízimo é o direito de Deus, é inegociável, é dele. O dízimo protege a minha vida, as ofertas multiplicam minhas finanças. Isso é um segredo. Só quem
conhece o segredo, já se rendeu a Deus, é que vive a bênção do dizimista. Por que o dízimo é tão atacado aí fora? Porque é um segredo. É um segredo maravilhoso. Quando você tem a sua visão aberta para isso, acabou, meus irmãos, os altos e baixos. É uma vida constante. É uma vida constante da fidelidade de Deus. Então ele diz assim: o Senhor será o meu Deus, primeira parte. Segundo, a pedra erigida como coluna será a casa de Deus. Isso ocorre muitos anos depois, porque Jacó muda o nome do lugar para Betel, que quer dizer casa de pão, não é isso? Betlehem. Betel, casa de Deus, perdão. Betlehem, que é casa de pão. A casa de Deus, Bet-El. El é Deus, da onde vem a palavra Elohim. Então, aqui será a casa de Deus. E isso ocorreu muitos anos depois, né? Quando Davi recolhe todo o material e o seu filho Salomão constrói o templo ali. Terceiro, de tudo que me deres, darei o dízimo. Aqui chegou o ponto principal. Jacó diz isso para Deus: tudo que vier à minha mão daqui para frente, eu darei o meu dízimo. Meus irmãos, eu vou agora para o encerramento dessa palavra, dizendo que Deus aceitou o acordo com Jacó, por causa da sinceridade. Não é um negócio, não, irmãos, é um posicionamento, porque a gente precisa dos recursos. Jesus disse: olha, Deus sabe que vocês precisam comer, se vestir, pagar suas contas, mas o que Deus quer é que vocês tenham um coração colocado nele, não nas coisas que ele vai fazer para vocês. Essa é a principal razão. Então, Deus aceitou o voto de Jacó. Sabe por quê? Porque depois que Jacó se posicionou, aconteceu um negócio impressionante. Olha o capítulo 31, versículo 5 aqui de Gênesis. Olha só que coisa linda, gente. O texto diz assim, ó: Elias disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável, como anteriormente, porém o Deus de meu pai está comigo. Sabe o que quer dizer isso? Jacó está dizendo assim, ó: Deus está comigo. Depois que Jacó se posicionou, Deus passou a atuar na vida dele. E ele sabia disso. Então, a primeira prova de que Deus aceitou o posicionamento de Jacó, a sinceridade de Jacó, foi essa: Deus passou a estar com ele. E eu estou contigo, meu filho. Não tenha medo. Por onde quer que fores, eu estarei com você. Não tem coisa melhor do que isso, irmãos. A presença de Deus. Então, a primeira prova de que Deus aceitou é que Deus passa a estar com Jacó. E as pessoas percebem isso. O próprio Labão, que era o tio trapaceiro de Jacó, percebia: eu sei que tem algo diferente na sua vida. O Deus de seu pai é com você. Eu percebo isso. É isso. Segundo, a bênção de Deus se converteu de muitas maneiras na vida dele. Uma forma foi, por exemplo, sabedoria. Sabedoria para crescer. Porque o Labão ficava tirando o salário de Jacó todas as vezes. Ele mudou isso 10 vezes. Porque ele falava: ó, todas as ovelhas que nascerem pretas serão suas. Porque nunca nascia preta. Aí só nascia preta. Ele disse: agora vamos mudar, porque toda que nascer malhada. Um pouco branca, um pouco preta. Não nasce. Mas aí nascia malhada. Então o Labão falou assim: nossa, que coisa esquisita isso aí. E ele ficava mudando o salário de Jacó, que cuidava do rebanho de Labão. E Jacó disse assim: ó, você não precisa dar nada para mim, nada. Daqui para frente, tudo que nascer dessa forma, que nunca nasce, mas tudo que nascer dessa forma vai ser meu. Concorda? Ah, concordo. Não nasce preta nunca, não vai ter nada nunca. Só nascia preto. Irmãos, Deus estava com Jacó. E aí,
A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 30, vamos ver o texto, versículo 37. Isso aqui é um comando que Deus dá para ele. Um comando. Ontem estava vendo o irmão Adriano falando sobre a confecção das bolsas de couro que ele faz. E aí ele tem umas ideias lá e tal, porque em tal lugar, no curtume é isso, mas porque Deus dá os comandos. Eu estava só escutando os comandos. Olha o texto. Gênesis 30, versículo 37. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber. As ovelhas ficavam prenhes, ou prenhas, né? Diante dos galhos, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então, o que quer dizer isso? Que além de Deus estar com você, protegendo a sua vida, Ele também te dá sabedoria. Sabedoria para você crescer em todos os aspectos. Então, quero, nessa noite, finalizar a minha fala aqui, dizendo o seguinte, vamos ler o último texto? Gênesis 31, versículo 13. Já tinha passado 20 anos, e agora chegou a hora de Jacó voltar. 20 anos já tinha passado. Então aqui diz assim, o texto sagrado diz assim, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, me fez um voto, levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Meus irmãos, aqui é Deus se manifestando, Deus aparece para ele através de um anjo, traz essa mensagem e fala, sabe Jacó, há 20 anos atrás você fez um voto, lembra? Eu cumpri a parte do voto, agora é a hora de você voltar para a sua casa. 20 anos se passaram. O que quer dizer isso, irmãos? Que quando nós nos posicionamos diante de Deus, Deus leva a sério isso. Então já tinha passado 20 anos, eu acho que Jacó não tinha esquecido, mas Deus aparece para ele e fala, eu sou Deus de Abraão, Isaque, e agora o seu Deus, porque você fez um voto, levantou uma coluna, 20 anos se passaram. Então quero fazer uma oração a Deus agora, para quem deseja se posicionar diante de Deus. É isso. Eu não sei como está a sua situação financeira. Nós estamos fazendo hoje um mini seminário de finanças, de vida financeira. A vida financeira depende, meus amados, de 3 coisas. Quantas coisas? Primeiro, do trabalho. Você precisa trabalhar. Segundo, da administração do que você ganha. Precisa aprender a administrar os seus ganhos. E terceiro, de fidelidade a Deus. É nisso que está o equilíbrio de uma vida financeira. Trabalho, nem de mais nem de menos. As 5 leis da economia. Você aprender a viver dentro da sua própria realidade. Aprender a economizar. São 5 leis. É a administração. E por último, a fidelidade a Deus. Então quero fazer uma oração para quem precisa de um milagre financeiro. E para quem deseja tomar uma posição diante de Deus em relação à mordomia dos seus recursos. Jacó se posicionou. Eu fiz isso também instintivamente, sem saber que existia isso na Bíblia. E Deus ouviu a minha oração e mudou a minha vida. Eu sou um homem próspero. Já fazem 42 anos. Sou crente há 43. Fiquei 1 ano por falta de conhecimento, por ignorância. Mas depois que eu aprendi, as coisas mudaram. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, muito difícil. Os tempos continuam do mesmo jeito, mas o nosso Deus é um Deus soberano. Então quero pedir para todos ficarem em pé agora.
E a gente vai encerrar orando para quem precisa de um milagre financeiro. Quem precisa de um milagre financeiro mesmo. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Porque você vai receber uma oração diferente. Para quem precisa de um milagre financeiro. Sabe, precisa resolver sua vida. Tomar uma resolução de uma vez. Você vem aqui à frente. E eu quero que você se coloque diante de Deus e faça o seu posicionamento. Seja sincero com Deus. Como Jacó, como eu também. Diga, Senhor, daqui para frente eu vou ser dizimista na tua obra. Então, quero que vocês se afastem um pouquinho do púlpito aqui. Afasta só um pouquinho, isso. E eu quero chamar o meu amigo pastor Milton Rosa, que é um homem próspero. Ele vai pegar o óleo da unção e vai ungir as mãos de vocês. Só as mãos. Então, quem precisa de um milagre financeiro para resolver sua vida financeira, daqui para frente, vem aqui na frente agora. Quem está com a vida tranquila, mas não é um dizimista, e quer ser um dizimista fiel daqui para frente, com base no que nós ensinamos, vem para frente aqui também, para nós orarmos. Você vai se posicionar diante de Deus. Senhor, tudo que vier à minha mão, daqui para frente, eu quero devolver o dízimo fielmente para o Senhor. Porque é isso que Deus quer que você faça, para você ter uma vida de estabilidade. Então, vem à frente, se posicione diante de Deus. E eu sou sincero em dizer a vocês, sou sincero, sou um homem próspero por causa da bondade de Deus. Ele me deu uma oportunidade e Ele quer dar a você. Então, você estende as mãos, as duas mãos para frente assim, ó. Deixa as mãos, porque uma você recebe e outra você dá. É sempre que funciona, sempre assim. Uma recebe e outra dá. E o pastor vai ungir as mãos de vocês como uma espécie de ato profético para simbolizar esse posicionamento. Está bem? Então, primeiro diga assim comigo: Deus, eu vim à frente porque eu preciso de um milagre do Senhor. Eu sei que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Eu não vou pedir nada com base no meu mérito, mas é na minha necessidade e na tua graça, porque eu preciso do teu socorro na minha vida. E eu me coloco diante do Senhor, daqui para frente, seguir o exemplo do patriarca Jacó. Tudo que o Senhor trouxer à minha mão, daqui para frente, com generosidade, eu quero devolver, no mínimo, o dízimo para a tua casa, em nome de Jesus. Então agora o pastor vai ungir nas suas mãos e você ora para Deus, fala para Deus: Senhor, preciso do teu socorro na minha vida financeira. Senhor Deus, eu quero orar por esses irmãos que estão aqui na frente, por essas irmãs, porque a palavra desta noite foi sobre posicionamento, sinceridade. Então, Senhor, eu sei que o Senhor aceitou o voto de Jacó, aceitou o meu voto também. E esses irmãos estão aqui na frente, se posicionando, pedindo do Senhor um milagre. E a partir de hoje, eles vão obedecer a lei do dízimo, que é uma lei espiritual, um princípio espiritual muito anterior à lei de Moisés. A lei de Moisés só reconheceu. E nós, ó Deus, no Novo Testamento, reconhecemos que o Senhor é o dono de tudo. E nós somos apenas mordomos, somos apenas administradores. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis na nossa administração. E eu peço a tua bênção sobre esses irmãos. E eles possam receber o milagre do Senhor, que controla todas as coisas no mundo. Está em tuas mãos, é tudo teu. O Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. E eu peço que o Senhor traga uma oportunidade para eles terem a sua vida resolvida. E daqui para frente, Senhor, ajuda eles a cumprir a parte deles, de serem obedientes, de serem fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bem, eu quero abençoar toda a igreja agora.
Eu quero pedir para você levantar sua mão direita aí. Onde você está? Toda a igreja. Senhor, eu quero suplicar a tua bênção sobre esses irmãos. A todos os irmãos que estão aqui, a todas as pessoas. Eu peço que o Senhor toque nessa mão agora, com o teu grande poder, com a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Coloque sua mão direita na cabeça agora. Senhor, eu peço que o Senhor conceda livramentos. Eu peço que o Senhor conceda sabedoria. Peço que o Senhor conceda graça. Que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho desses irmãos, para ajudá-los, dessas irmãs. Peço que o Senhor guarde de todos os sinistros, acidentes, roubos, de toda obra do mal. Senhor, abençoe os teus filhos. Esse é um seminário que nós estamos fazendo para repensar a nossa mordomia. Mas eu quero pedir uma bênção, Senhor, para eles, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém. Aplaude bem forte ao Senhor Jesus.